Os analistas preveem que o PIB do Brasil deve fechar este ano aqui de 24 um pouco acima do esperado. A mediana falava em 1,5%, mas já há uma perspectiva de que suba para cerca de 2%, que, aliás, foi uma projeção avalizada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante essa semana que passou agora. A gente vai conversar com o Carlos Cacheta, que é economista e consultor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Carlos, bom dia e obrigado pela entrevista. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lívia. Realmente, nesse início de ano, começa aquele rally de previsões. E é muito interessante porque, nos últimos tempos, a gente tem visto aí o carregamento de muitas previsões que têm sido, eu digo assim, principalmente em função da pandemia, né, tem feito um carregamento, eu falo, muito conservador. E o relatório Focus, ele sempre pega essas características mais conservadoras, até um pouco pessimistas, né, e nós temos aí em torno de 1,6%, mas já tem instituições, né, grandes bancos, consultorias, trabalhando aí já em torno de 2%. Eu tenho circulado bastante, eu tenho as minhas próprias estudos de previsão, já trabalhamos aí em torno de 2%, né? Já tenho visto aí, inclusive, algumas instituições financeiras ali trabalhando até 2,5%. E por que isso acontece? Por que nós estamos falando em torno de 2% a 2,5%? Nós temos uma taxa de carregamento, né, que a gente... E eu não vou usar um economês aqui forte, não. Vou usar uma linguagem mais simples, mais acessível para todo mundo, que é o nosso público, precisa entender as coisas que estão acontecendo. Ano passado, a gente cresceu muito além, né? Vamos lembrar, no início do ano passado, a gente estava falando que o Brasil ia crescer entre 0,5% e 1%. Ainda bem que nós erramos, porque nós vamos crescer aí quase 3%, ali, 2,5%, 3% ano passado. Muito impactado, né, pela agropecuária, pela agroindústria, pelo agronegócio, pela agroindústria e pelas exportações da chamada indústria extrativa. De novo, impulsionado também ali pelo petróleo e pela soja, de novo, dos nossos bens básicos e commodities. E nós melhoramos muito também. A indústria, no passado, andou de lado, serviços andou de lado, ali o comércio andou de lado. Então, a gente teve... A economia nossa estava muito travada, né? E esses juros altos, que são necessários para a gente conter a inflação, repito, são necessários para a gente conter a inflação e a gente colocar o país no rumo certo, que é o rumo da credibilidade e da confiança. Então, nós temos que ter o país aí no rumo, porque o rumo da confiança e da credibilidade é importante para a gente ter a confiança para fazer investimentos presentes e futuros. Então, é importante fazer esse ajuste. Agora, nós estamos indo para o caminho certo. Então, nós estamos descendo os juros, os empresários estão vendo, né? E ano passado também tinha um aspecto político também, novo governo assumindo, né? E eu que circulo muito, apoio muitas empresas como conselheiro e como consultor, eu vi todo mundo travado ano passado, né? Os investimentos não saíam, o pessoal estava com medo. Então, esse ano é um cenário diferente. Os juros estão caindo, o preço do dinheiro está mais barato, está ficando mais barato, então as empresas ao pouco estão retomando os investimentos. Então, esse ano, a gente tem estímulos de confiança um pouco maiores. Aí eu falei, o governo tem que fazer sua parte, né? Não pode gastar demais. Se você gasta demais, você passa para o mercado, para os investidores, a noção de que a coisa está ficando bagunçada de novo. E se ficar bagunçado de novo, as pessoas começam a olhar com desconfiança. E quando olha desconfiança, você passa a falta de credibilidade. Falta de credibilidade gastar demais, pode ter um impacto ali na inflação de novo. E o próprio Banco Central coloca isso na sua ata e fala, nós estamos de olho. Se a coisa ficar bagunçada de novo e impactar a inflação, nós não vamos parar o ritmo de redução da Selic. E aí a coisa piora de novo. Então, o governo fazendo a sua parte, controlando as contas públicas, mostrando que está sério, que está seguindo o seu papel ali. E a economia do lado de cá, fazendo a sua parte, que é colocando de novo os investimentos, colocando a estrutura no ritmo, ali gerando empregos, colocando a estrutura no ritmo,
Hoje, então, esse ano de 2024, nós temos tudo para ser um ano realmente onde não só o setor do agronegócio, o setor da agropecuária vai bem, infelizmente, esse ano ele não vai tão... As perspectivas indicam que ele não vai tão bem quanto o ano passado, onde ele cresceu 16%, né? Nós vamos ter aí efeitos do clima, e infelizmente não vão permitir que ele vá tão bem esse ano, mas a indústria vai crescer e vai ir melhor esse ano, a indústria de modo geral, não só a extrativa, né, que foi a indústria do petróleo, foi muito forte ano passado, mas a indústria de modo geral, todos os setores, vai ser melhor do que o ano passado, o setor de serviços vai ser melhor do que o ano passado, e o comércio vai ser melhor do que o ano passado, o salário mínimo corrigido vai ser um forte impulso para a economia, o governo pagando esses precatórios vai injetar bilhões de reais na economia esse ano. Então, nós temos outros estímulos, a economia internacional, os Estados Unidos vai crescer ali em torno de 1%, esse ano, projetado em torno de 1,5%, em 2024, isso estimula o mundo todo. A China não vai crescer tanto igual o ano passado, que ela cresceu em torno de 5%, esse ano vai crescer em torno de 4% a 4,5%, que os padrões chineses não é tão alto, mas também vai dinamizar a economia. Então, nós temos uma série de quesitos que me faz crer, inclusive, se a gente fizer a lição de casa aqui, aí o governo tem que fazer, insisto, o governo tem que fazer a sua parte levando essa credibilidade. Entendo que no final do ano nós vamos ter boa surpresa aí, entre 2,5% entre 2% a 2,5%, que vai favorecer todo mundo, para a gente ter essa nova arrancada e em 2025 continuar com esse processo positivo. Tudo bem, Carlos. Queria que você falasse para a gente qual seria o valor ideal de uma dívida para um país. O que preocupa, por exemplo, o Brasil foi esse registro dos 74,3% no ano passado, ou a trajetória desse registro, como que esses valores estavam se comportando nos anos anteriores até então? Exato. Nós tivemos essa surpresa, muito ruim, que foi o crescimento da nossa dívida. A nossa dívida tem estava com um comportamento mais estável, e a gente teve esse aumento. Isso não é bom, em especial quando o país concentra a sua dívida no que a gente chama de gastos de manutenção da máquina pública. Você tem países que têm uma dívida próxima de 100% do PIB. Você pega organizações europeias, enfim. Eu falo assim, mais do que esse percentual, é olhar a qualidade da dívida. E quando o país aumenta a sua dívida para ficar gastando na máquina pública, na administração, isso é muito ruim. Agora, quando o país concentra a qualidade dessa dívida para fazer investimentos, para investir em portos, logística, para investir em infraestrutura que permita, inclusive, atraia investidores, para que faça esse país ser uma potência, aumentando a produtividade geral desse país, aí você tem a qualidade dessa dívida, inclusive, gera condições ao próprio país para que pague essa dívida no futuro, porque gera riqueza. Esse país fica, se você olha, por exemplo, o caso da Coreia do Sul, que é um país que lá na década de 70 e 80 era muito parecido com o Brasil, você olha, eles fizeram exatamente isso. Eles investiram muito em educação, muita infraestrutura, muita em logística, e se transformaram hoje num dos países referência no mundo em tecnologia, melhores educação, país de melhor educação do mundo. Fizeram exatamente isso. Então, a gente tem que olhar o percentual em relação ao PIB e a gente tem que olhar a qualidade. Para que esse dinheiro está sendo usado? O que ele está financiando? Está financiando logística? Está financiando boas escolas de base? De base. Porque se você coloca só faculdade, mas chega todo mundo lá na faculdade e sem saber o básico, não é o modelo correto. Nós temos que repensar o modelo. Então, percentual em torno do PIB e a qualidade desse investimento no país.